congregacionais, da área, ministérios, glória a Deus, congregacionais. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar o hino 186. 186. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Grande Deus. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e amor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta lição: combati o combate de amor e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia. Louvado teu nome, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. 290. Aleluia. 290. Oh, glória a Deus. Ó Senhor, nós esperamos que escute a oração dos teus servos, já clamamos com humilde coração. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração.
Glória a Jesus. Exaltado é o nome do Senhor para sempre. Vamos nos colocar de pé. Vamos estar fazendo a leitura oficial deste culto. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, versículo 8, até o versículo de número 11. Nós vamos estar estudando hoje a carta do Senhor Jesus à igreja que estava em Esmirna. A carta à igreja de Esmirna. Apocalipse, capítulo 2, do 8 até o 11. Glória a Jesus. Uma alegria mais uma vez estarmos aqui no nosso culto de ensino da palavra do Senhor. E vamos mais uma vez aprender neste tema que estamos trabalhando este mês, que é as 7 cartas às 7 igrejas que estavam na Ásia Menor. Amém? Quem encontrou, diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que estás a sofrer. Escutai, o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: o que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Glória a Jesus. Feche seus olhos e vamos estar orando ao Senhor. Pai amado, Pai querido, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado, Pai eterno e soberano, porque o Senhor se fez presente em nosso meio, mais uma vez através dos louvores, e agora, Pai eterno e soberano, através da palavra, Pai, vem falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Sente, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos estar estudando a palavra do Senhor. Aqueles que têm o costume de anotar, o tema é a igreja de Esmirna, ou a carta à igreja de Esmirna, tá? Esmirna, ela ficava a aproximadamente 60 quilômetros de Éfeso. Alguns dizem que João assim escreve esta carta às 7 igrejas, porque se você olhar no mapa
às 7 igrejas. Obrigado. E elas são, em seguida, saindo ali da ilha de Patmos, a primeira cidade a se encontrar é Éfeso, depois Esmirna, e por aí vai. Elas são uma sequência. Então ele manda as cartas e elas vão seguindo uma cidade após a outra. Esmirna, ela era uma cidade muito famosa e ela disputava com Éfeso na questão de poder, de poderio. Tanto é que ela fez em sua cidade um templo à deusa Roma. Ali ela faz um templo para competir com a cidade de Éfeso, que a gente muito bem sabe que era uma cidade idólatra. Esmirna também toma para si esta alcunha, mas Esmirna era uma cidade muito linda, muito bela. Os estudiosos dizem que Esmirna ela tinha muitos bosques, muitas árvores, inclusive uma das árvores que dá o nome à cidade. Uma das árvores que tira-se dessa árvore a mirra. Esmirna significa amargura. Significa amargura. Por quê? Porque ela tinha uma árvore ali que ela dava uma goma aromática, com um castanho avermelhado ou castanho amarelado, chamado de mirra. Essa goma era chamada de mirra, e daí vem o nome Esmirna, tá? Então é uma cidade com muitos bosques, muitas árvores, e na Bíblia é interessante, sempre que você vê, não é o caso aqui, tá? É só a ponto de informação. Todas as vezes que você vê na Bíblia falar em bosque, está falando de idolatria. A maioria das vezes que você vê na Bíblia falar de bosques, está falando de idolatria, principalmente no Velho Testamento. Por quê? Porque no Velho Testamento eles tinham uma crença de Baal e Astarote, ou Azera. E eles acreditavam que eles eram deuses. Azera era o deus da fertilidade, que dava fertilidade ao campo. Então eles adoravam, como era a adoração ali a Azera. Era feito um círculo de árvores e ali chamava-se de bosques. Por isso que na Bíblia diz o seguinte: e não derrubou os altares e nem demoliu os bosques. Você já leu lá que fala sobre quando o rei assume, ele diz: mas não fez o que era agradável aos olhos do Senhor, porque não derrubou os altares a Baal e não derrubou os bosques, porque os bosques eram um lugar de idolatria, tá? Só a ponto de informação. Vamos lá. Quando nós chegamos no versículo 8, a Bíblia diz: ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve. Este ponto aqui, ele é importante. Por quê? Porque o termo ali, anjo, é ângelos. Ângelos significa, do grego, significa mensageiro. Ângelos com 2G. Ângelos com 2G significa mensageiro. Então, se nós formos traduzir literalmente, é ao mensageiro da igreja que está em Esmirna. E quem era este anjo? Nós já falamos no último culto de ensino. Este anjo não era um ser celestial. Este anjo da igreja é o pastor da igreja. Primeiro, como é que nós temos essa informação que não era um ser celestial? Primeiro ponto é que os anjos estão aonde? Estão no céu. Jesus, quando falava com João, ele estava falando com João da onde? Do céu. E por que Jesus Cristo mandaria uma carta para um anjo? Tem lógica? Não. Então, por isso, o anjo aqui da igreja que está em Esmirna não é um ser angelical, não é um ser celestial. É aqui o homem, o pastor que estava direcionando, liderando a igreja em Esmirna. Tá? Outro detalhe é que alguns acreditam
procônsul chegou para Policarpo e disse: olha, você tem que adorar a César. Ele disse: eu não adoro, mas você tem que adorar o imperador César. Ele disse: eu não adoro. Aí ele disse: olha, já que você está zombando dos animais, porque Policarpo, ao que dá a entender, ele disse que ele não tem medo das feras, que antigamente eles jogavam os cristãos no Coliseu, jogavam em outras arenas para ser devorados pelos leões e pelos ursos e pelas feras que ali estavam. E Policarpo, ele diz: olha, eu não vou negar. E disseram a ele: olha, nega Jesus, diz que César é o teu Senhor, que o imperador é Deus. Ele disse: olha, há 86 anos eu sirvo ao meu Senhor e ele nunca me fez mal nenhum. Por que eu vou negar ele agora? Aí o procônsul falou para ele o seguinte: olha, se você não negar, já que você zomba dos animais, eu vou te jogar no fogo. E ele disse: moço, te apressa logo, te apressa a me jogar no fogo. Por quê? Porque ele tinha certeza do seu chamado. Ele não tinha medo de ser martirizado. E os estudiosos dizem, a Bíblia não, os estudiosos dizem que os judeus que habitavam ali na cidade de Esmirna, no sábado, em que eles não trabalham, eles correram e pegaram lenha para queimar Policarpo. Porque eles olhavam para ele e diziam: olha, esse aí é o que anuncia pela Ásia e blasfema contra o imperador. E diz que ele não é Deus, porque os judeus, eles tinham, o que nós vamos explicar mais lá para frente, uma liberdade de culto. E eles usavam isso para demonstrar sua fidelidade a Roma. Mais tarde nós vamos explicar sobre isso. Perseguindo os cristãos, porque a religião que era liberada ali era o judaísmo, não era o cristianismo, que tem uma diferença. Então Policarpo, ele é queimado, incendiam o seu corpo, mas ele não negou ao seu Senhor. Amém, irmãos? O Espírito Santo, através de Jesus, já havia avisado que eles passariam por muitas lutas. E começando aqui, ele diz o seguinte: eu sou o primeiro e o último. Olha o que Jesus diz: eu sou o primeiro e o último. Quem conseguir, abre para mim Isaías 44, 6. E outro abre para mim Isaías 48, 12. Isaías 44, 6 e Isaías 48, 12. Jesus Cristo, mais uma vez, ele se apresenta. Ele diz: eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou o princípio de toda a criação. Antes que a terra existisse, eu era. E não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? O livro de Provérbios diz que a sabedoria sentava-se e assistia enquanto Deus fazia todas as coisas.
fazer? Isaías 44, 6. Redentor. O primeiro. E eu sou o último. Fora de mim não há Deus. Olha o que ele diz. Ele diz: assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Ele diz: eu sou o primeiro. Antes que tudo houvesse, antes que tudo existisse, eu já existia. Antes que tudo fosse criado, eu já era. Eu sou Deus. Aí ele diz: fora de mim não há Deus. Ninguém em Israel, nem na terra, nem no céu, nem no inferno, poderia tomar para si essa alcunha, este título de eu sou. O judeu ele não usa essa expressão eu sou, porque ele entende que somente Deus pode usar o eu sou. E Jesus aparece a João e diz: eu sou o primeiro e o último. Ou seja, eu cheguei e acendi a luz. E se um dia alguém apagar, quem apagará sou eu. Quando Deus diz: olha aqui, haja luz, Ele brilhando com glória, porque não há como explicar a existência de Deus. Nem crente, nem ateu, nem desviado, nem budista, nenhuma outra religião consegue explicar Deus. Porque Ele é antes da fundação do mundo, antes que tudo houvesse, Ele já era. Ele diz: eu sou o primeiro e eu sou o último. Aí Ele usa o termo estive morto e Ele veio. Morto, Jesus foi ungido com mirra. João 19:39. Quem acha para mim? João 19:39. A Bíblia diz que ali Nicodemos ele toma mirra e leva para ungir o corpo de Jesus. Quem lembra qual é o significado? De onde provém o nome esmirna? De uma planta que a sua goma gera a mirra. E Jesus Cristo foi ungido com mirra. Aí mais lá para frente vocês vão entender o porquê que Jesus Cristo está dizendo: olha, eu estive morto. E quando eu estive morto, me ungiram com mirra. Me ungiram com unguento, com um aroma. Não temam. Eu estive morto, mas eu revivi. Jesus está dizendo: quem encontrou?
ele não deixou que o povo entendesse que ele permaneceu morto. Ele logo depois diz: e revivi. Eu estive morto, mas eu revivi. Mas lá para frente eu vou explicar isso aqui. Por que Jesus Cristo diz assim: olha, não tema. Olha, eu sou aquele que esteve morto, fui ungido com mirra, o povo pediu ser sepultado, mas ao terceiro dia eu ressuscitei. Ele está claramente dizendo: assim como aconteceu comigo, assim acontecerá com aqueles que morrerem pelo meu nome. Não temam. A carta à igreja que está em Esmirna é uma das duas cartas que não recebe repreensão, só recebe elogio, só recebe de Deus uma mensagem de incentivo, de apoio. É este tipo de carta que eu espero receber um dia do meu Senhor. Mas é difícil. É difícil a gente não errar. Paulo mesmo, ele diz: maldito homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, e ele também deixa claro que o meu corpo, a minha carne, guerreia diuturnamente contra o meu espírito, para que um não faça o que o outro quer. A minha carne combate contra as vontades do meu espírito, e o meu espírito combate contra as vontades da minha carne. Mas a igreja em Esmirna, ela demonstra uma fidelidade a Deus, que Deus olha para ela e vê o óleo, a mirra sendo derramado sobre ela, e diz: eu não tenho nada que te criticar, eu só tenho conselhos a te dar. E nesta passagem, neste texto, nós vamos entender, é igual eu falei na primeira vez que eu ministrei aqui no domingo, que nem sempre Deus nos livra da prova. Ele nos permite passar pela prova, e no meio da prova Ele nos fortalece, e quando saímos da prova Ele nos aprova. Nem sempre Deus vai te tirar do deserto. Às vezes Ele vai deixar você passar no meio do deserto, mas no deserto Ele vai olhar para você e dizer assim: calma, no deserto tem pão, calma, no deserto tem água, fica tranquilo. Amém, irmãos? Em segundo lugar, três coisas que em Esmirna é aprovado. Ele diz: eu conheço as tuas obras. Tem algumas traduções que não aparecem. Tem alguma tradução aí que não aparece: eu conheço as tuas obras? A de vocês aparece? Versículo 9. A minha já diz: conheço a tua tribulação. Todos aparecem: conheço a tua tribulação? Tem alguém que conhece as tuas obras? Não? Então, existem algumas traduções que começam: conheço as tuas obras. Como nós já explicou sobre obras na última terça-feira, para a gente não ficar repetitivo, eu já vou pular para eu conheço a tua tribulação. Tribulação aqui do grego é tilipsis. O que quer dizer isso? Para quem quer anotar, é THLIP mudo SIS. Essa provação, essa tribulação é prensar, imprensar ou
tem sempre algo te pressionando, tem sempre algo te empurrando para trás, tem sempre algo te empurrando para baixo. Ele está sendo pressionado, exprimido, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo olha para aquilo e diz: eu conheço a tua tribulação, eu sei que você está sendo pressionado, eu sei que você está sendo pressionado a pecar, eu sei que de vez em quando você é pressionado pelos amigos, pelos colegas de trabalho, eu sei que de vez em quando você é pressionado pelo mundo a concordar, a se conformar, que nem diz o apóstolo Paulo: não vos conformeis com este mundo. E está aqui um texto que é mais incompreendido, eu acredito, um dos mais incompreendidos da Bíblia. Quando ele diz: não vos conformeis com este mundo, eu já vi gente dizendo: irmãos, é porque a gente não pode se conformar com o pecado, é porque a gente não pode aceitar o pecado. Não é isso que ele está dizendo, não é isso. Aqui o termo é literalmente as irmãs que fazem bolo, as irmãs que fazem bolo. Vocês conhecem um instrumento chamado forma? Fogo. Não tem a fogo? O líquido, ele quando ele é derramado na forma, ele fica do mesmo formato que ele está no liquidificador ou na batedeira? Não, ele se conforma ao formato da forma. É isso que o texto está dizendo aqui. Não vos conformeis com este mundo, ou seja, não fiquem no formato que o mundo é. O mundo está dizendo: é assim, 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 assado. Aí você diz assim: dessa forma eu não sirvo. Você está dizendo: nessa forma não me cabe.
patrão perguntar, todo mundo diz que está trabalhando. Aí você é o único crente que tem que ir. Aí todo mundo dá um nome. O crente, qual é o nome? Puxa. Mas é porque eles estão te pressionando a seguir conforme o mundo. Aí você diz, mas a minha forma não é essa. Nessa forma eu não sigo. E qual é a tua forma? É porque um dia a palavra me disse que eu devo servir aos meus patrões como ao Senhor. Que eu devo realizar as minhas tarefas como se eu estivesse fazendo para Deus. E eu não vou enrolar Deus, eu não vou enganar Deus, não tem como eu enganar. Porque para vocês não tem problema. Mas para mim, a minha consciência não me deixa fazer, porque a minha forma é diferente. Eu não sigo na forma do mundo. Glória a Jesus. Aleluia. Exaltado o nome do Senhor. Só um testemunho rápido. Um dia, meu encarregado chegou para mim e falou assim: olha, se o fulano de tal ligar, você disse que é só você que está usando o sistema. E era eu e o outro rapaz que estava usando a minha senha também. Estava nós dois. Aí eu olhei para ele e falei assim: chefe, eu não posso fazer isso não. Aí ele disse: por quê? Eu disse: porque aí eu estaria mentindo. E eu não posso mentir. Aí ele olhou para mim assim e disse: então tá bom, só não atende o telefone. Tá certo. Foi ele descer esse carro, o telefone tocou. E eu estava do lado, não lembrei e atendi. E o cabo foi perguntar para o Joás: quem está usando o sistema? Falei: é eu e o fulano de tal. Aí daqui a pouco lá ele com a mão na cabeça: rapaz, por que tu fez isso? Ele disse: eu me esqueci, eu não devia atender o telefone, atendi, e ele me perguntou, e eu não podia mentir. Irmãos, mas depois daquele dia, o funcionário que ele mais confiava era eu. Um dia veio alguém falar mal de mim para ele, e ele disse: olha, o meu funcionário não mente para mim, e o teu mente para ti? Aí ele me contou, ele disse que o outro abaixou a cabeça e foi embora envergonhado, porque, irmão, você tem que ter um caráter cristão e a tua forma é diferente. As pessoas não podem olhar para você e enxergar do mesmo formato que olham as pessoas do mundo. Eles têm que olhar para você e dizer: aquele empresário é diferente, aquele funcionário é diferente, aquele aluno é diferente, aquela pessoa é diferente, aquele vizinho é diferente, aquela irmã, aquele irmão, aquele homem, aquela mulher é diferente. O formato deles é diferente. Glória a Deus. Pobreza, do termo ali, é miséria ao qual se refere a pobreza de um mendigo. Do grego é pichoeia, tocheia, pitocheia, P-P-O-C-H-E-I-A. Esse termo não se refere a alguém que é pobre, mas tem uma casa para morar. Não é isso aqui que está dizendo, não. Esse termo aqui do grego é alguém que não é pobre, é miserável. Você sabe o que é miserável? É alguém que está abaixo da linha da pobreza. É alguém que não tem onde dormir, não tem o que comer, não tem o que calçar, não tem o que vestir. Este é o termo usado aqui. Deus está dizendo para a igreja de Esmirna: eu sei que você não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem o que calçar, não tem onde morar. Eu conheço a tua situação. E o mais incrível aqui, irmãos, é que Deus, em momento nenhum, está dizendo que vai tirar a igreja de Esmirna
dessa situação. E eles permaneceram fiéis, porque eles não adoravam a Deus pelo que Deus dava. Se eles tinham pão, eles adoravam. Mas se eles não tinham pão, eles continuavam fiéis a Deus. E o mais difícil, irmãos, é que Esmirna era uma cidade rica, não era uma cidade pobre. Seria mais fácil se fosse uma cidade pobre, mas não era. Eles estavam no meio de uma cidade rica, onde as pessoas tinham muito dinheiro, mas a igreja era pobre. Aqueles que estão recebendo a carta do Senhor, Deus está dizendo para eles: olha, alguns estudiosos dizem que é porque quando Roma perseguia os cristãos, eles geralmente entravam nas casas, tiravam os cristãos para fora, expulsavam eles das suas terras, expulsavam eles das suas casas, e eles ficavam abaixo da linha da pobreza, porque o inimigo invadia a casa e os tirava de lá. Irmão, o texto aqui está nos dizendo que às vezes a luta vem e Deus não evita que ela venha. Deus está dizendo: eu estou te vendo quando você tem dinheiro no bolso, mas eu sou o mesmo Deus que te vê quando você não tem R$1 no bolso. E eu não deixo de ser Deus, porque eu não vou lá e te tiro da pobreza, porque eu não vou lá e te dou dinheiro. Eu não deixo de ser Deus. E nós precisamos entender isso. O que é isso? Maturidade espiritual. Tem um hino que diz que faz o seu povo entender que mesmo no silêncio ele está trabalhando. Quando Deus provê o milagre, ele é Deus. E existe uma teoria, uma teologia que diz: não, se você estiver passando por dificuldade, é porque você está em pecado. Não, se você estiver com dívidas, é porque alguma coisa na tua vida espiritual está errada. Eu quero ver eles abrir a Bíblia em Esmirna e me mostrar aonde está o pecado nessa igreja. Porque se tivesse pecado nessa igreja, assim como Jesus fez com as outras, ele falaria qual era o pecado, qual era o erro, mas não tinha, irmão. Eles eram fiéis. E o fiel também passa por tribulação. O fiel também é espremido. O fiel também chora. O fiel também passa por crises. Eles estão abaixo da linha da pobreza. E Deus está dizendo: eu estou vendo tudo isso. Eu estou vendo. Não se preocupe, eu estou vendo. Aí, Jesus Cristo manda uma mensagem para o povo. Ele diz: olha, eu sei que você está sendo espremido, eu sei que você é pobre, eu sei disso. Mas aí ele diz assim, ele entra num paralelo. Ele diz: no mundo você é pobre. Aí ele diz: mas tu és rico. Irmão, como assim? Olha Mateus 6, 19 e 20. Alguém lê para mim? Mateus 6, 19 e 20. Pode ler? Pode. Mateus 6, 19 diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem
tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Amém. Olha o que Deus está dizendo para aquele povo. Olha o que Deus está dizendo para a igreja de Esmirna. Aí, você não tem onde morar. Mas aqui, eu tenho uma mansão celestial para ti. Porque aí tu é pobre. Mas aqui, tu é rico. Aí, tu não tem o que vestir. Mas eu te vestirei com vestiduras brancas, limpas, puras. Aí tu não tem o que calçar, mas aqui na casa do Pai, eu te darei sandálias, eu te darei as alpagas e tu calçará. Irmão, o texto ali do filho pródigo, você observa que o pai diz: traz roupa, um anel e sandálias. Por que ele manda trazer sandálias? Porque o escravo, ele não andava calçado. O escravo não andava calçado. O filho diz: pai, me aceita como um dos teus escravos, um dos teus trabalhadores. E o pai disse: não, aqui na casa do pai você continua sendo filho. Traz as sandálias dele. Deus está dizendo para esta igreja de Esmirna: aí na terra tudo pode estar faltando para você, mas eu tenho um tesouro escondido para ti, aonde a traça não corrói, aonde o ladrão não rouba. Os ricos de Esmirna têm o risco do ferrugem corroer a riqueza deles, da traça comer a riqueza deles, as vestes deles. Tem o risco do ladrão vir e roubar o tesouro deles, mas o teu tesouro está guardado em mim e ninguém toma. Tu és rico. Aí não tem, mas eu tenho um tesouro guardado em mim para ti. O mundo pode olhar para nós e dizer: ele não tem nada, aqui nós não temos. Irmão, mas você está pregando contra a riqueza? De forma nenhuma. Deus, estou aqui, se quiser, pode me deixar rico. Você pode ser também, irmão. Não é pecado ser rico, não. Porque a Bíblia não condena a riqueza. Por quê? Abraão era rico. Sim ou não? Jacó ficou rico. Davi, Salomão, rico. Mas o que a Bíblia condena? Olha o texto. Mas o texto lá condena a questão do dinheiro, pastor. Lê direito. O que a Bíblia diz? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele não diz o dinheiro é a raiz de todos os males. Ele diz o amor ao dinheiro. Ou seja, quando você não faz com que o dinheiro seja o seu servo. Porque o dinheiro tem que ser o nosso servo, ele tem que trabalhar para nós. Não a gente trabalhar para ele. Não ele ser o nosso Senhor. Não a gente perder noites de sono. Não a gente ficar angustiado porque perdeu o dinheiro. Perdi sim, meu Deus, o dinheiro não pode ser o meu Senhor. Eu tenho que ser o Senhor do dinheiro. Eu não posso amar o dinheiro mais do que as outras coisas. Porque a Bíblia diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Mas quando a pessoa ama o dinheiro mais do que a Deus, aí sim ele encontra a raiz de todos os males. Mas tu és rico. O texto fala de blasfêmia. Seria melhor traduzido como difamação, já que o povo judeu se levantara contra o povo de Deus. Aqui, irmãos, o texto ali ele traduziu como blasfêmia. E realmente no grego está lá blasfêmia. Só que, pelo contexto, nós entendemos que é uma difamação.
contra o povo de Deus. Vocês têm sofrido uma difamação. Eu estou vendo. Deus está dizendo assim, ó, quando alguém te acusa, eu estou vendo. Um dia eu vou ministrar sobre as argumentativas de Satanás, as teses de Satanás. Satanás tem algumas teses. Ele chegou para Deus e falou de Jó, e disse: ele só te adora porque tu cerca ele com uma cerca viva, com uma serra, por isso que ele te serve. Aí Deus disse: pode ir lá, quebra a cerca. Ah, mas também, Senhor, o Senhor dá tudo para ele. Pode ir lá, toca. Ah, mas Senhor, Satanás, ele tem as teses dele. Ele quer te acusar, te difamar. A intenção do mundo, sabe qual é a frase mais doce na boca do ímpio? É lá o crente lá. Isso é crente. É a frase mais doce na boca dele. Parece que ele fica observando para ver se você vai cair, tropeçar, para ele te difamar. Irmão, Satanás, ele te dá o prato em segredo. Mas quando você come, ele levanta para todo mundo ver que você comeu. Quem entendeu? A mulher que queria seduzir, a mulher de Potifar que queria seduzir José, ela diz: não tem ninguém em casa, é em segredo, irmão. Mas se José cai, ele ia fazer com que todo mundo soubesse que José caiu. Davi, ele pega com Batseba em segredo. Mas depois todo Israel ficou sabendo do que Davi fez. Porque a palavra de Deus diz que você faz em oculto, mas aquilo que você faz em oculto, eu trarei as claras. Todo mundo vai ver. Então o mundo, eles trabalham em prol de difamar o crente. O povo estava trabalhando em prol de difamar a igreja de Esmirna para Roma. Dizer: olha, eles pegam contra o imperador, eles não adoram o imperador, porque o costume era você passar um pelo outro e dizer: o imperador é Deus. A saudação era: o imperador é Deus. Aí passava pelo crente e dizia: o imperador é Deus. E o crente não respondia: epa, tá, tem coisa errada aí, hein? Por que você não diz que o imperador é Deus? Aí o crente para e diz assim: porque eu só sigo um Deus. Não tem Deus. O texto mais bonito da Bíblia, que eu acho, de fidelidade, é quando a mãe chega para o rei, olha para o rei e diz assim: ó, tem um povo no meio de nós que eles não fazem as mesmas coisas que nós. Eles são diferentes, costume diferente, anda diferente, fala diferente, come coisas diferentes. Ele diz: tem um povo no nosso meio que nunca se enquadrou. Ali eu vejo o tipo da igreja. Satanás acusando, dizendo assim: esse povo nunca se enquadrou. A coisa melhor que o mundo espera é ver o pastor sendo preso porque falou contra um homossexual, alguma coisa assim. É a coisa mais doce que o mundo espera ver. Mas nós estamos continuando dizendo que só Jesus é Deus, que só o Senhor é Deus, e nós não abrimos mão daquilo que nos foi prometido. Há uma coroa de glória nos esperando. Aí ele fala sobre a sinagoga de Satanás. Os judeus tinham uma religião lícita, ou seja, eles eram
Eles estão entre os dois, são cristãos, aí eles perseguiam. O texto diz que os judeus, eu já falei isso aqui, os judeus, no dia de matar Policarpo em Esmirna, eles correram pegando lenha para queimá-lo. Sinagoga de Satanás. São religiosos, aqueles que não querem salvar uma alma, eles querem matá-la. É gente que são religiosos e dizem: fulano de tal pecou, tem que disciplinar, tem que fazer isso, tem que expulsar da igreja, tem que isso, tem que aquilo. Levaram uma mulher até Jesus e disseram: mestre, essa aqui pecou. O que tu dizes? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Sabe por que o texto ali diz? Ele disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque o primeiro que atirava a pedra, ele era réu de juízo. Porque ele, se ele estivesse mentindo, se ele estivesse enganando, se ele estivesse dando falso testemunho, o sangue daquele justo cairia sobre o primeiro que atirou a pedra. Aí Jesus diz: quem de vocês é tão correto ao ponto de levar o sangue desta mulher sobre vocês? E a Bíblia diz que desde os mais velhos até os mais novos foram se retirando. Irmãos, nós somos igrejas, e igreja é para resgatar e não para matar. Tem um texto que diz que nós somos o único exército que quando um dos nossos soldados cai, a gente deixa para morrer. E nós não podemos ser assim. Nós somos igreja. Se um dos nossos cai, nós voltamos, levantamos ele e seguimos, mesmo que nós tenhamos que carregar. Amém? Amém? Amém. Não temos. No verso 10, capítulo 2, versículo 10, ele diz: depois de tudo isso, eu sei que você está sendo oprimido, eu sei que você está sendo perseguido, eu sei que você é pobre, eu sei que você está sendo caluniado, mas aí ele diz: não temos. Eu gosto desse termo, não temos. Você sabia que na Bíblia Sagrada, esse termo não temos é repetido 365 vezes? O termo não temas é repetido 365 vezes. Quem aí sabe quantos dias tem um ano? Quantas vezes o termo não temas é repetido na Bíblia? Para cada dia do ano. Deus está dizendo para você: não tema. Não tema porque eu sou contigo, não tema porque eu te fortaleço, não tema porque eu te seguro, não tema porque eu sou teu abrigo. Não tema, não tema, não tema. Na segunda não tema, na terça não tema, na quarta não tema, na quinta não tema, na sexta não tema, no sábado não tema, no domingo não tema. Eu sou teu Deus e eu não te abandono, eu estou contigo. Glória a Deus. Para cada dia do ano que você pensar em desanimar, Deus tem um não tema na Bíblia Sagrada para te fazer andar, seguir em frente. Ele está dizendo: não tenha medo, eu sou contigo. Aleluia. Não temas a prisão. O diabo vai lançar muitos de vocês na prisão, mas não tema. Não tema. Irmãos, às vezes é necessário a prisão. Pastor, quem seria José sem a prisão?
Alguém conheceria José? Quem aí lembra de Zebulon? Quem aí lembra de Zacá? Alguém lembra da história? Lembra aí? Os irmãos de José? Alguém lembra da história dele? Não, um e outro lembra da história de Judá. Quem lembra da história de Benjamim? Alguém conta para mim. Quem foi Benjamim? Mas todo mundo sabe contar a história de José. Por quê? Porque ele foi para a prisão. A prisão na vida de José não foi para matá-lo. A prisão na vida de José foi para levá-lo para o trono. Às vezes é necessário a prova, a dificuldade. Às vezes é necessário. Davi, quando ele desce aquele vale, ele é apenas Davi, filho de Jessé. Mas quando ele sobe com a cabeça de Golias na mão, é Davi, o grande guerreiro. Ninguém mais conta Davi como filho de Jessé. Todo mundo agora conta. Quem é esse que está passando? É Davi. Davi, aquele que matou Golias, é ele mesmo. Porque a prova, ela vem para te fortalecer, para te deixar mais forte e para fazer você chegar naquilo que Deus prometeu para você. Deus está dizendo: olha, eles vão lançar vocês na prisão, mas não temam. Deus, eles estão querendo me prender, não tema. Deus está dizendo: não tenha medo, não fiquem com medo da prisão. Mas ele diz mais: o diabo jogará vocês lá na prisão para serem tentados. Eu já expliquei para vocês a diferença do provado e tentado, da aprovação e da tentação. Quem lembra a diferença? A aprovação, ela vem de Deus. A tentação vem do diabo. Quem entendeu? A aprovação, ela vem de Deus. Por quê? Porque a prova é aplicada pelo professor. Qual é a intenção do professor quando ele aplica uma prova? Descobrir se o aluno realmente aprendeu aquilo que foi ensinado. Ele quer aprová-lo, ele não quer reprová-lo. Deus te prova querendo te aprovar. E o diabo te tenta. Por isso que Tiago diz: quem é tentado nunca diga que do Senhor foi tentado, porque a Deus a ninguém tenta, porque tentação não vem de Deus, tentação vem do diabo. Mas lá na frente ele vai dizer: regozijem, se alegrem quando vocês passarem por provações. Aí sim, porque provação vem de Deus. Deus está me provando, ele vai me aprovar. Mas tentação, não diga que vem de Deus. Irmão, Deus me tentou ali. Não, irmão, Deus não tenta ninguém não. Porque a tentação, ela vem para te matar. A provação não. A provação, ela vem para te tornar mais forte, melhor. Mas a tentação, o intuito da tentação é te destruir, é te envergonhar, é acabar com o teu nome, é acabar com o teu caráter, é acabar com a tua autoestima. Mas a aprovação não. Quando você é aprovado, você é aprovado por Deus. Aí ele diz: vocês serão lançados nas prisões para serem tentados. E o termo aqui, usado no grego, é para, o verbo era usado para testar metais no fogo, para garantir que eles não tinham impurezas. Às vezes Deus permite. Às vezes Deus permite a tentação. Ela não vem de Deus. Mas às vezes Deus permite. Para quê? Para saber se você é um metal puro.
O metal era passado pelo fogo para saber se ele tinha impureza sim ou não. E às vezes Deus permite. José foi provado ou tentado? Tentado. O diabo queria destruir José. Jogou a mulher de Potifar na régua. E disse: ó rapaz, como esse banquete que eu dei para ti? Aí José: esse metal aqui é puro, não tem impureza. Seja você o metal puro. Quando o inimigo te tentar, mostra para ele que você é puro. Quando alguém tentar te seduzir para mentir, para enganar, para desviar, mostra que você é puro. Mostra que você é um metal nobre, que você não tem impurezas, que você não tem mistura. Amém? Vocês são puros, vocês são santos. Santo é separado. Eclésia, o termo grego é eclésia, é tirados para fora. Vocês são tirados para fora. Vocês são santos, separados, puros, diferentes, metais sem impureza. O termo aqui fala de uma tribulação de 10 dias. Não é literalmente 10 dias que eles seriam tentados ou provados ou irem para a prisão por 10 dias. Aqui é uma linguagem metafórica, dando um exemplo de uma completude de tribulações. Mas ele diz: ao que vencer, eu dar-lhe-ei a coroa da vida. Você sabe o que é essa coroa prometida por Jesus? É quando algum corredor, algum atleta chegava no final da linha, que ele vencia, eles recebiam lauréis. Você sabe o que é lauréis? Alguém sabe o que é lauréis? Já ouviu aquele? Não é? Bem? Esqueci lá. Tem um livro que fala da água, que fala de lauréis. Você sabe o que é lauréis? Lauréis é uma espécie de coroa, de folhas. Você que já assistiu um filme da época romana, você vai ver alguns com uma folhinha correndo por detrás da orelha. Quem lembra daquela? Não tem uma coroazinha de folhas que vem aqui? Aqui não é lauréis. É a coroa que era colocada na cabeça do vencedor, do campeão. E Deus está dizendo: aguenta, está sendo pressionado, aguenta, não temas, não desespera, não volta atrás, não desanima, continua. Por quê? Porque eu tenho uma coroa para você. Ei, está sendo provado, está sendo tentado, não desanima, não para, continua, vai em frente, porque eu tenho uma coroa na vida prometida para ti. Vocês receberão lauréis, vocês receberão coroas, vocês serão coroados. Eu te darei a coroa da vida. Aí ele diz mais, para a gente encerrar. Ele diz: e não sofrerão o dano da segunda morte. Mateus 10, 28. Alguém lê para mim? Você achava que eu quê? Mateus 10, 28. Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Isso. Quem entendeu? Se coloca de pé, a gente está encerrando. Ele está dizendo assim: não temam aqueles que podem matar o corpo. O que Jesus está dizendo?
Não temas. Por quê? Porque estes podem matar apenas o teu corpo. Ele começa o texto dizendo à igreja de Esmirna, dizendo: não tema. Por quê? Porque só pode matar o corpo. Eles não podem matar a tua alma, eles não podem lançá-la no inferno, porque eu vou livrá-los do dano da segunda morte. Não entendi não. Me explica, pastor. Eu vou explicar para você. Calma, eu vou explicar. Você sabe qual é a primeira morte? É quando você fecha o olho aqui na terra. Morreu, acabou, não tem mais história. Já foi. Mas qual é a segunda morte? É quando você é mandado, a tua alma é enviada ao inferno. Ali é a segunda morte. E o que Deus está dizendo para a igreja de Esmirna? Eu vou salvar vocês. Literalmente ele está dizendo: aguenta, não tema, segura, fica firme. Por quê? Porque eu vou salvar vocês. Vai ter recompensa.